Quanto tempo eu levo para atrair algo para minha vida? Essa pergunta é muito boa. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes e eu tenho certeza que você já fez essa pergunta aí. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre tempo e sobre quanto tempo leva para as coisas realmente começarem a acontecer. Porque eu sei que se você tem essa dúvida, talvez você ainda não tenha conseguido atrair tanta coisa assim. E você até acredita na lei da atração. Você até sabe que isso é uma verdade e que talvez isso exista, você ainda só não sabe como colocar em prática. Calma, calma que nesse vídeo você vai entender como manifestar as coisas na sua vida, mas principalmente como acelerar esse processo de manifestação. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos e que eu acho muito importante trazer sempre aqui é que o que cria a realidade não é só o nosso pensamento, mas é também o nosso sentimento. E claro, o que a gente pensa forma o nosso sentimento, mas quando a gente começa a focar só no pensar positivo, dificilmente a gente vai ter um resultado. Porque se eu só foco no pensar, eu não analiso como eu me sinto quando eu tenho aquele pensamento, talvez eu esteja atraindo coisas indesejadas ou até mesmo travando o processo de atração. Como eu me sinto é tão importante quanto o pensamento em si, o conteúdo desse pensamento. Então eu preciso também entender o que aquele pensamento me gera, como eu me sinto quando eu penso no meu objetivo, como eu me sinto quando eu vejo alguém que tem muito dinheiro, como eu me sinto quando eu vejo as pessoas realizando os sonhos dela, como eu me sinto quando eu me imagino realizando os meus sonhos. Será que quando eu me imagino realizando os meus sonhos, eu imagino isso realmente como um sonho? Como algo muito distante? Será que quando eu vejo alguém realizando os sonhos, eu não sinto um pouco de inveja, um pouco de raiva, um pouco de frustração? Será que quando eu vejo alguém com dinheiro, não me vem automaticamente, naturalmente, o pensamento de que essa pessoa não é boa, de que ela conquistou esse dinheiro por meios ilícitos? Será que só eu pensar em riqueza realmente faz com que a riqueza venha? Porque se quando eu penso em alguém que tem muito dinheiro, eu me sinto de outra forma. Eu sinto como se essa pessoa ela não fosse uma pessoa boa, ela fosse uma pessoa suja, que o dinheiro é sujo. Então, só pensar na riqueza não vai me levar muito longe, porque quando eu sinto, eu emano, eu acabo me distanciando. É como se eu rejeitasse, como se o meu corpo realmente rejeitasse aquilo. Porque eu quero ter dinheiro, mas eu também quero ser uma pessoa boa. E então, quando eu vejo uma pessoa que tem dinheiro ou realizando os seus sonhos e eu sinto repulsa, é natural que eu não conquiste. Por quê? Porque aquilo está programado para não ser meu. Eu não conquisto coisas que eu repulso. Eu conquisto coisas das quais eu realmente me sinto no bem-estar, me sinto merecedor, que eu sinto amor, que eu sinto paz. Quando eu imagino aquilo, quando eu espelho a minha vida na outra pessoa, em pessoas que já conquistaram, em pessoas que já têm, eu me sinto em paz e eu penso, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Por isso que, enquanto você não analisar de forma profunda os seus sentimentos nas situações cotidianas, é muito difícil você conseguir atrair o que você quer para sua vida. Porque você quer aquilo, mas você se sente de uma forma oposta. Então começa a analisar o que você realmente sente, como você realmente se sente. E através desse feedback do seu sentimento, aí você consegue entender que talvez ali precise acontecer um ajuste, que talvez você precise se trabalhar nesse ponto para, pelo menos, entender que as pessoas podem sim ser boas e ser ricas, que realizar os seus desejos é algo bom, é algo benéfico, é algo que é para você, entende? Então, quando você começa, além de pensar positivo, também analisar como você se sente quando você se depara com alguém que está naquela situação, a coisa ela começa a mudar. E talvez você comece a perceber que até hoje você não manifestou nada que você queria na sua vida, simplesmente porque você estava emanando o contrário. O comando que estava na sua mente ali programado era o contrário daquilo. Por mais que você quisesse, no seu subconsciente estava
uma outra mensagem, uma mensagem de que aquilo não é para você. De alguma forma, você não ia alcançar aquilo. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? O tempo está totalmente relacionado a isso, ao seu sentimento, a como você se sente. Então, se você quer acelerar o processo de manifestação, começa primeiro a perceber como você se sente e depois a mudar o seu sentimento. E para isso, existem sim algumas estratégias. A primeira delas é não começar tentando mudar a forma como você se sente em relação ao seu desejo, e sim começar só a mudar a forma como você se sente no seu dia a dia. Então, ao invés de pensar naquela pessoa que tem dinheiro que você não se sente bem, que você tem essa trava, esse receio, e tentar ficar pensando nessa pessoa como se ela fosse boa, sabe? Isso não vai funcionar, a sua mente vai tentar te travar. Então, ao invés de fazer isso, de pensar naquela pessoa, naquela situação, e se forçar a pensar algo positivo, muda o foco. Começa a simplesmente trazer para o seu dia a dia, em 90% do que você faz, em 90% do que você vive, situações que te fazem se sentir bem. Pronto, você mudou. Você mudou o que você está emitindo. Então você não precisa focar no que você acha ruim. Você traz o seu foco para o que você acha bom. Então você pode colocar ali uma música para trabalhar, uma música que você goste. Você está fazendo uma tarefa que talvez não é tão agradável assim, você está ali ouvindo aquela música. Ou você está limpando a casa e você está ouvindo um podcast que você gosta. Você começa a se elevar, a transformar a forma como você se sente no seu dia a dia, sabe? Sem nada muito místico, só prestando mesmo atenção na sua rotina, no que você faz hoje e tentando transformar essa sua rotina que talvez te coloque para baixo, te coloque em uma situação que não é agradável e que faça você ter sentimentos ruins, em uma rotina um pouco melhor, em uma rotina que aos poucos vai te elevando como pessoa, como ser humano, vai te fazendo uma pessoa mais feliz, mais realizada e tirando até um pouco o foco do dinheiro, da conquista, mas focando em ser mais feliz, em ter sentimentos melhores, a se enxergar como uma pessoa que merece ter sentimentos bons. Essa é a primeira estratégia e você vai aplicar ela até você se sentir bem naturalmente, até que se sentir bem seja algo natural, algo inconsciente, algo que você busca no seu dia porque você tem a necessidade e não algo forçado, porque no começo vai ser algo forçado. Você vai começar a ter sentimentos ruins e você vai direcionar a sua atenção, você vai ter pensamentos negativos e você vai direcionar a sua atenção para ouvir uma música, para ouvir um podcast, para fazer o que você gosta. Então no início vai ser consciente, você vai ter que fazer uma força, colocar uma energia ali para isso acontecer. Não vai ser natural. Mas conforme os dias eles vão passando, você vai percebendo que vai ficando natural e o seu corpo ele vai pedindo aquilo começa a fazer parte da sua rotina. E é aqui, quando começar a fazer parte da sua rotina, que você vai começar a literalmente incorporar esse bem-estar. E aí se sentir bem vai ser uma necessidade, não vai ser mais forçado e nem gasto de energia. Nesse momento você entendeu que essa primeira estratégia, ela foi perfeita, ela foi ultrapassada e agora você vai para outra estratégia que vai fazer com que você acelere ainda mais esse processo de manifestação. E a segunda coisa é você parar de pensar em quanto tempo aquilo vai levar e começar a pensar da seguinte forma: como eu me sentiria se eu estivesse hoje nessa situação? Como que eu me sentiria se eu estivesse em Paris? Qual ia ser o meu sentimento? Será que eu ia ficar emocionada? Será que eu ia ficar feliz? Será que eu ia ficar em êxtase? Será que isso ia me trazer algum sentimento bom? Será que eu ia querer postar no Instagram? Se eu comprasse um carro hoje, como que eu me sentiria? Será que eu me sentiria mais feliz? Será que eu me sentiria mais realizado? Será que eu ia querer andar com esse carro para as pessoas verem que eu comprei o carro? Como você se sentiria? Esse é o foco. Pensa com todos os detalhes. Para um pouco, realmente se imagina vivendo essa situação. Esse sentimento que você tem ao imaginar
é a forma que agora, a partir de hoje, a partir desse momento, você vai começar a se sentir. Então, eu paro de pensar em quanto tempo vai levar para eu ter esse sentimento, porque a viagem, o carro, os objetivos, na verdade, eles são sentimentos, né? Quando a gente conquista isso, a gente vai se sentir de tal forma. Então, essa forma que você vai se sentir, começa a se sentir hoje. Começa a se sentir tão feliz como se você estivesse em Paris. Começa a se sentir tão realizada como você estivesse em Paris. Começa a postar no seu Instagram como você já estivesse em Paris. Viva esse momento hoje, por mais que você esteja na sua casa, fazendo as suas tarefas cotidianas. Mas o sentimento que você tem, a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga aquela pessoa em Paris, começa a se enxergar hoje dessa forma. Porque você é essa pessoa. A viagem, o objetivo, é só um objetivo realmente. Não define quem você é. E se você não se sente hoje assim, dificilmente você vai chegar e dificilmente você vai se sentir dessa forma quando você chegar. Simplesmente porque o sentimento, ele está muito mais relacionado com o nosso interno, com a forma como a gente se enxerga, do que com um objetivo, né? Do que com a validação externa. Então, esse objetivo, ele deve servir como um impulso para você começar hoje a se transformar nessa pessoa. Uma pessoa que tem esses sentimentos, que é dessa forma, que se sente realizada, que se sente feliz. E quando você começa a se sentir, além de se colocar no caminho, você vai perceber que aquilo é um objetivo e que não é maior do que quem você é. Que você é muito maior do que aquele objetivo. Sendo muito maior do que aquele objetivo, você pode conquistar. Porque tá aqui. Só falta você pegar. Já é seu. Só falta você pegar. E aí, quando você tem sentimentos bons em 90% dos seus dias, quando você começa a se imaginar como uma pessoa que já conquistou, que já é merecedora, que já tem tudo o que precisa, que só falta ir lá e pegar, você acelera o processo de manifestação. Mas mais do que isso, você se torna uma pessoa feliz, completa, realizada, que não precisa só das coisas, que não fica correndo atrás das coisas, mas que aproveita a jornada até conquistar essas coisas, que entende que o caminho, ele é tão importante quanto o objetivo, e que entende também que você como pessoa pode ir muito além, que você pode ser muito mais em todos os aspectos da sua vida. Você pode ser muito mais realizada, você pode ser muito melhor como profissional, você pode ter muito mais dinheiro, você pode ter tudo que você quiser e muito mais, porque você é filho do Criador. Só falta você se sentir dessa forma. Só falta você realmente entender que você é fonte do divino. E que se você se colocar nessa jornada, que você se sentir dessa forma, que se você insistir, e independente do tempo que isso levar, você vai ver o resultado. E o resultado ele vai ser muito melhor do que o que você imaginou que ele seria. E aí, é muito importante que você se lembre todos os dias que você levou anos da sua vida para estar nessa situação. Independente da situação que você esteja hoje. Você viveu uma vida inteira com esses pensamentos e com esses sentimentos. Você viveu uma vida inteira não se sentindo merecedor. Então não é da noite pro dia que você vai se sentir totalmente diferente, sem nenhum esforço. Você vai ter que colocar energia, você vai ter que insistir, você vai brigar com a sua mente, você vai brigar consigo mesmo. Mas você precisa entender que tudo isso tem um propósito maior e que se você se colocar à disposição de gastar essa energia agora, não muito tempo depois você vai começar a colher os resultados disso. E você vai ver que, na verdade, o tempo ele passaria de qualquer maneira. E agora você se colocou nessa jornada e você vai colher os resultados no tempo necessário para que isso aconteça. Decida se colocar nesse caminho, decida mudar
a forma como você se sente. Escolha hoje se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa merecedora. Escolha hoje mudar a forma como você emana o seu sentimento para o mundo. Você vai ver sim o resultado aparecer. Muito obrigada por assistir até aqui e agora eu te espero no próximo vídeo.